Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do curso de GeoGebra. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como construir retas perpendiculares, retas paralelas de diferentes formas. E nós vamos fazer isso construindo retângulos, tudo bem? A primeira coisa que nós vamos fazer é ocultar aqui os eixos coordenados. Vamos vir aqui no canto superior direito, clicar na barra de estilos, primeira opção, clicamos, pronto, os eixos coordenados foram ocultados. Vou ocultar a barra de estilos, cliquei ali em cima, né, no canto superior direito, naquele ícone. Vou agora na terceira opção aqui, na barra de ferramentas, nesse terceiro ícone. Primeira opção aqui, reta. Vou clicar em dois pontos na janela de visualização. Ele automaticamente cria dois pontos A e B e a reta que passa por esses pontos. E na janela de álgebra, ele mostra a definição aqui da reta e as coordenadas dos pontos. E a equação da reta também. Bom, agora nós vamos aqui na quarta opção, na barra de ferramentas, quarto ícone, primeira opção do conjunto de ferramentas que surge quando nós clicamos no quarto ícone, é reta perpendicular. Clicamos sobre ela, e agora você vai observar que tem duas formas de usar essa ferramenta para criar retas perpendiculares. Uma, você clica primeiro no ponto e depois na reta, e aí você obtém uma reta perpendicular à reta que você clicou, passando pelo ponto que você clicou. Ou você pode primeiro clicar na reta e depois clicar no ponto. E agora nós obtivemos uma outra reta perpendicular à reta B, só que agora passando pelo ponto B. Vamos agora aqui, ó, na ferramenta mover, e vamos movimentar os pontos A e B para constatar que, de fato, as duas retas que nós criamos, ó, permanecem perpendiculares à reta AB. Vamos, então, criar um ponto sobre a primeira perpendicular que nós criamos, que ele nomeou aqui, ó, de G. Vamos clicar sobre a ferramenta ponto, o conjunto de ferramentas aqui que surge, que é o segundo ícone. Tem entre as ferramentas ponto em objeto. Vou selecionar aqui ponto em objeto e vou clicar sobre essa reta G. Ó. Ele criou um ponto C, que eu vou renomear para D simplesmente digitando aqui o D maiúsculo no meu teclado, porque o objeto acabou de ser criado, então eu posso renomear simplesmente digitando no teclado. Chamei de D, vou clicar em OK, ele renomeou para D. Agora eu vou de novo na ferramenta mover aqui, e eu quero criar uma reta perpendicular à reta G, ó, passando por D. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos agora fazer isso sem usar a ferramenta, nós vamos usar um comando. Clicando aqui no campo de entrada da janela de álgebra, ó, nós vamos digitar o comando perpendicular. Quando a gente começa a digitar, aparecem vários comandos. Quando eu digitar a quarta letra, olha, só aparece agora perpendicular em suas diversas sintaxes, tá bom? A gente vai usar essa primeira sintaxe aqui, ponto reta. Ó. Qual é o ponto? Ponto D. É o ponto pelo qual a gente quer que a perpendicular passe. E qual é a reta? Vou clicar em Tab para ir para o próximo argumento. É a reta G. Pronto. Agora, clico em Enter e ele criou uma nova reta, uma reta I, passando por D, perpendicular a G. Vou agora novamente no segundo ícone, clicar agora nessa opção aqui, a quarta opção, interseção de dois objetos. E vou clicar sobre a reta I, que nós acabamos de criar, e depois sobre a perpendicular passando por B. Ó. Perpendicular a B passando por B, gerou o ponto de interseção das duas, que é o ponto C. Vou agora, olha, movimentar, clicar no botão de mover, ó, e movimentar esses objetos que eu criei. Ó. Ponto D, quando eu movimento, realmente nós criamos uma perpendicular passando por D. Ó. Perpendicular a AD passando por D. Tudo bem? Agora nós podemos criar o nosso retângulo. Nós vamos aqui no quinto ícone, ó. Primeira opção é a opção polígono. Clicamos agora sobre os pontos A, B, C, D e novamente em A. E vamos na ferramenta mover. Nós temos um retângulo, mas eu não quero que apareçam essas retas suportes dos lados que eu usei para criar o retângulo. Então eu vou ocultar aqui esses segmentos, ó, clicando aqui nesse sinalzinho de menos na frente da palavra segmento, ó, eu ocultei todos os segmentos, vou ocultar os pontos também, ó. E aí eu tenho um conjunto de retas aqui. Vou clicar sobre a palavra reta, ele
selecionou todas as retas, observe. Agora eu vou clicar sobre uma delas com o botão direito aqui na janela de álgebra e vou na opção exibir objeto que está marcada, vou desmarcar. Pronto, ele ocultou de uma vez só todas as retas. E agora posso movimentar aqui, olha, o meu retângulo, tudo bem? Criei o retângulo ABCD. Acontece que você pode me dizer, poxa, Haroldo, mas tem um problema com esse seu retângulo, tem uma coisa que eu não gostei nele. Quando eu movimento a altura, beleza. Mas quando eu movimento aqui a base, eu altero a altura também. E eu queria que a base e a altura fossem independentes, não queria que um dependesse do outro. Então nós vamos fazer o seguinte, com o botão direito do mouse, nós vamos clicar e segurar, arrastar e selecionar todos os objetos que nós criamos. E agora eu vou clicar em Delete. Ó, sumiram todos os objetos. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar o retângulo de uma forma diferente. Nós vamos na barra de estilos, primeira opção, exibir novamente os eixos. Vou arrastar esses eixos um pouquinho mais aqui para o canto inferior esquerdo e vou fazer o seguinte, selecionar aqui a ferramenta de interseção de dois objetos e, ao invés de clicar nos dois eixos, como eu fiz ainda agora clicando nas duas retas, eu vou direto em cima do ponto de interseção. Ó. Ele também produz o ponto de interseção. Agora eu vou mudar aqui a opção, olha, e poderia ir na opção ponto em objeto, como eu fiz para criar ali o ponto D antes, mas eu vou direto na opção ponto e vou clicar sobre o eixo aqui, ó, ele também vai criar o ponto sobre o objeto. Note que está vinculado aqui ao eixo X, o ponto B. Vou clicar no outro eixo, criou um ponto C, que eu vou renomear para D. Ah, mas eu não quero fazer daquele jeito que você fez, Haroldo, ainda agora. Então, vou clicar na ferramenta Mover, vou clicar com o botão direito sobre esse ponto e vou aqui em renomear. Pronto, agora eu vou digitar aqui D. Ó. Ok. Eu chamei de D esse ponto. E agora, eu preciso do vértice que está faltando do retângulo. E eu vou fazer o seguinte. Aqui no campo de entrada, eu vou criar o meu ponto C. Digitei C igual a, abre parênteses, porque é um ponto. O ponto que eu preciso, ele tem que ter a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto D. Então, eu vou escrever aqui, olha, x, abre parêntese, B maiúsculo, que o GeoGebra diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, x de B, ele vai me fornecer a abscissa do ponto B. Olha que aqui é 6.8, aqui está aparecendo, né? 6.8. Vírgula. E agora, vou digitar y, abre parêntese, e eu quero a abscissa do ponto D. Então, vou digitar aqui D maiúsculo. Ah, olha aqui, ele pegou justamente a ordenada do ponto D, que é 3.72. E agora eu vou clicar em Enter. Pronto, ele criou um ponto C, que é justamente o ponto que eu precisava. Ó. Tem a mesma abscissa do ponto B e a mesma ordenada do ponto D. Agora é só eu ir de novo na ferramenta Polígono, clicar aqui nos pontos A, B, C, D e novamente no ponto A. Vou agora aqui clicar com o cursor, ó, volto para a barra de estilos, oculto os eixos e eu tenho agora um retângulo cuja base independe da altura e vice-versa. Ah, mas aí você vai me dizer, poxa, Haroldo, mas esse retângulo agora tem uma desvantagem em relação àquele outro. Esse eu não consigo girar. Eu quero um retângulo que a base e a altura sejam independentes, mas eu consiga girar. Então, vamos lá novamente. Dessa vez o que eu vou fazer, eu vou apagar aqui só o ponto A. Olha o que aconteceu. Ele ocultou o quadrilátero, que era o único objeto que dependia de A. Então, e se eu apagar agora o B, ele oculta também o C, mas ainda fica o D. Então, agora, deleto o D. Bom, cliquei e apertei em Delete, né? Como nós vamos fazer, então? Nós vamos novamente criar uma reta AB. Clico aqui na ferramenta Reta. Clico em dois pontos, ó. Criei a reta AB. Deixei até ela inclinada agora. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar o vetor AB. Ah, então eu nem precisaria criar a reta. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na ferramenta Mover, vou clicar com o botão direito sobre essa reta e vou apagar a reta. Os pontos A e B continuam, eles não dependem da reta. E vou agora aqui, olha, na terceira opção do conjunto de ferramentas, o penúltimo item
é a opção vetor. Eu vou criar então um vetor AB clicando primeiro no ponto A, depois no ponto B. Então ele cria um vetor com origem A, extremidade em B. E ele forneceu aqui o vetor, que ele nomeou de U, e eu vou agora criar outro vetor. Eu quero um vetor que seja perpendicular a esse e que seja unitário. Então, o que eu vou fazer? Vou na ferramenta Mover, vou clicar aqui na entrada da janela de álgebra e vou digitar vetor. Ó. Vetor. Ó, apareceu já a opção aqui, vetor, estão vendo? Mas eu não quero qualquer vetor, eu quero um vetor perpendicular unitário. Ó. E eu vou usar como argumento o vetor AB que eu já criei ali, que ele chamou de U. Então, eu vou digitar agora aqui, no meu argumento, U. Vou arrastar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Ó. Vou digitar no meu argumento U. E ele criou ali ó, um vetor que é unitário e perpendicular a este vetor. Vou mostrar para vocês como de fato ele é perpendicular, porque eu estou mexendo, ó, sempre perpendicular. E vindo bem aqui, você percebe que ele realmente é unitário, porque a malha aqui nesse momento ela está representando, o lado do quadradinho da malha representa uma unidade. Então, ele criou um vetor unitário perpendicular a AB. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar uma reta agora usando comandos, ao invés de criar usando a ferramenta. Eu vou clicar aqui no campo de entrada, digitar reta, ó, reta. Quais são as opções que ele me dá? Várias opções, 3 opções, e uma delas é ponto vetor. Eu vou criar então ponto vetor diretor. Vou criar uma reta que passe pelo ponto A e tenha como vetor diretor esse vetor que ele chamou de V. Ó. Então, o primeiro argumento é A, aperto Tab para ir para o próximo argumento e digito V. Ele criou a reta cuja direção é dada pelo vetor V e que passa pelo ponto A. Agora, eu vou novamente lá na ferramenta ponto, tá? Vou clicar sobre a reta que eu criei. Pronto, ele criou um ponto C, que eu vou renomear para D, digitando aqui D no meu teclado, ó. Renomeei para D. Poderia, vou até desfazer, ó, poderia renomear de outra forma, poderia renomear por aqui, clicando na janela de álgebra ó, e deletando D, deletando C, escrevendo D. Ó. Pronto, ele criou o meu ponto sobre a reta, essa reta aqui que ele está chamando de F, e é o ponto D. Agora, eu quero uma reta que seja paralela ao vetor AB, passando pelo ponto D. Poderia ser uma reta AB aqui também, tanto faz, tá, gente? Eu vou criar a reta paralela usando a ferramenta reta. O quarto ícone aqui, ó, reta paralela é a segunda opção. Então, eu vou clicar sobre o ponto D e sobre o vetor AB, ó. Ele criou uma reta paralela ao vetor AB, passando pelo ponto D. Estão vendo? E agora? A gente vai criar uma paralela a esta reta que a gente acabou de criar, que ele chamou de G. Ó. Ela é a reta G. Se eu ocultar por aqui, ó. Ah, não, perdão, não é a reta G, ela é a reta F. Ó. Se eu ocultar por aqui a reta F, ó, ela desaparece. Bom, então, vamos clicar aqui no campo de entrada. Eu vou ocultar primeiro aqui esses outros objetos, que eles estão poluindo bastante a visualização. Vou clicar aqui no campo de entrada e vou digitar paralela. Será que vai me fornecer uma reta paralela? Será que tem esse comando paralela? Não, não tem. Paralela, se eu clicar, não aparece. Então, qual é o comando para criar uma reta paralela? É o próprio comando reta. Quando eu digito reta, ele me dá entre as diversas opções, ó, essa opção ponto paralela, reta paralela. Então, agora eu quero uma paralela passando pelo ponto D, paralela à reta F. Paralela à reta F passando pelo ponto D. Ah, não, não é passando pelo ponto D, é passando pelo ponto B. Então, vamos corrigir aqui, no lugar de D, digitamos B. E aí eu vou criar essa reta, olha aí, criei a reta paralela. De fato, se eu movimento aqui, olha, a reta AD, você observa que a reta que passa por B, sempre passa por B, né? Ela permanece paralela. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso retângulo. Vamos aqui na ferramenta polígono, criamos o nosso retângulo. Ah, faltou
criar o ponto de interseção aqui. Não tem problema, se você clicar em cima direitinho do ponto de interseção, ele já cria ponto de interseção, ponto C, clico em D, clico em A. Pronto. Agora sim, basta que nós ocultemos os objetos aqui, ó. Vamos clicar sobre reta, clico sobre um botão direito, objeto, ó, e falta ocultar só os vetores. Vamos fazer a mesma coisa aqui com os vetores. Ó, exibir aqui os vetores que aparecem aqui embaixo, vou ocultar um por um, são só dois, pronto. E agora nós temos o nosso retângulo. Vou ocultar aqui esses objetos na janela de álgebra. Eles estão poluindo bastante aqui a nossa visualização. Reduzir um pouquinho a janela de álgebra. E olha aí. Agora, o nosso retângulo aqui, ó, ele se move, gira. E à medida que eu movo no comprimento da base, eu não altero a altura. Olha aqui, agora eu posso alterar a altura e não altero a base. Esse é o retângulo que nós queríamos. Então, nesse vídeo, nós vimos como criar retângulos de formas diferentes e aprendemos também como criar retas perpendiculares e paralelas de formas bem diferentes e até como criar vetor. Então, nos encontramos no próximo vídeo.